pessoal. Vamos de antemão, enquanto a gente vai aguardando a entrada das pessoas, vamos tendo uma conversa inicial, para que a gente possa ir se preparando. Opa, Sueli, boa noite. Por gentileza, veja como é que está o som, como é que está a imagem, se está tudo bem. Guilherme Carvalho, boa noite. É Carvalho ou é Carvalho? Muito obrigado por vocês estarem aí conosco. Seja bem-vindo, Bernardo. Muito obrigado, Sueli. Gratidão mais uma vez pelo convite. Sempre que a gente pode, estamos aqui à disposição. Mais uma vez para contribuir, com a divulgação da doutrina espírita. Renan, Renan? Boa noite, Renan. Seja bem-vindo. Muito obrigado por estar aí conosco nesse encontro. Nós estamos iniciando o mês de novembro, o mês que se comemora o Dia de Finados. Regiane Fortes, boa noite, seja bem-vinda. Muito obrigado, Renan, por estar aí. Então, vamos falar um tema interessante na noite de hoje. É a causa, do medo da morte. Então, de antemão, a gente agradece a vocês que estão aqui e aqueles que vão assistir depois. Eu que agradeço, viu, Regiane? Regiane Fortes. A gente vai se preparar para a gente conversar na noite de hoje sobre esse tema que mexe muito com muita gente. Causa do temor da morte. Esperar só mais 2 minutinhos, 1 minutinho, aí a gente começa a nossa fala. Sempre agradecendo a Deus. Eu vou fazer uma prece, como é de praxe, e vamos em frente. Senhor Jesus, nós te agradecemos mais uma vez por estarmos reunidos em vosso nome, procurando compreender teus ensinamentos, agora sob a óptica da doutrina dos Espíritos. Que na noite de hoje, Senhor Jesus, nós possamos compreender melhor teus ensinamentos, tuas palavras de consolo, de esperança e de fé. Compreendermos, Senhor Jesus, que a nossa vida não consiste simplesmente aqui, essa vida momentânea, material no planeta Terra, mas que sim, ela é um conjunto de existências antes desta, esta atual e depois desta nossa existência, passando por mundos de diferentes categorias, até chegarmos um dia à perfeição relativa, à plenitude, ao samadhi. Que nós, Senhor Jesus, possamos conquistar a cada dia virtudes, valores éticos morais, a fim de que consigamos superar os inúmeros obstáculos que a vida nos impõe. E assim, que saiamos dessa atual existência vitoriosos por termos superado tais obstáculos, que um deles, Senhor Jesus, consiste em vencermos a nós mesmos, em vencermos as nossas imperfeições morais. Sê conosco, guia a nossa fala, o nosso pensamento, os nossos sentimentos, a fim de que nós consigamos tocar corações e mentes de todos aqueles que vão nos assistir neste momento e aqueles que irão nos assistir posteriormente. Que a vossa paz possa ser conosco, Senhor Jesus, hoje e sempre, assim seja. Graças a Deus. Então, pessoal, Maria José, boa noite mais uma vez. Mônica Ribeiro, boa noite. 5454 Júlio, olá, boa noite, Júlio.
seja bem-vindo, muito obrigado por estar conosco aqui. A doutrina espírita fala para nós a respeito da vida no mundo espiritual. Mas antes da gente aprofundar sobre esse medo da morte, as causas do medo da morte, já que nós estamos no mês em que se comemora exatamente o Dia de Finados, em que muitos familiares dirigem-se aos cemitérios, vão acender as velas para seus entes queridos que já partiram, outros ficam em casa, acendem uma vela no quintal, ou mesmo ali no seu oratório, e fazem as suas orações pensando nos seus entes queridos. A doutrina espírita vem nos falar exatamente nesse momento, através da minha fala, sobre o medo da morte. Exatamente porque a gente sabe que tem muita gente que teme a morte, ou a sua própria morte, ou a morte de seus entes queridos. Vamos lá. Existem algumas doutrinas bem conhecidas no nosso meio, e eu vou me referir a elas para que a gente possa entender a importância que é a doutrina espírita, ou os conhecimentos que a doutrina espírita nos traz em muitos pontos, mas especialmente na noite de hoje, no que diz respeito ao medo da morte. A primeira doutrina que Kardec nos fala, quando faz referência no Livro dos Espíritos, ele trata da doutrina materialista, que segundo eles, quando nós morrermos, depois da morte não existe nada. Tudo se acaba com a nossa morte. Isso quer dizer que as nossas emoções, os nossos sentimentos, o amor que nós temos para com os nossos entes queridos, para com os nossos familiares, toda a nossa inteligência, tudo aquilo que a gente conquistou, no que diz respeito a valores éticos, morais, deixariam de existir. E depois da morte, simplesmente o nada. Essa é a doutrina dos materialistas. Mas Kardec nos fala da doutrina dos panteístas. Segundo os panteístas, Deus seria como se fosse um imenso oceano e as almas, cada um de nós, seríamos como gotas deste oceano. É como se nós tivéssemos saído deste oceano, vindo para cá, reencarnaríamos aqui e passaríamos aqui um período da nossa existência e depois nós morreríamos. E quando nós morrêssemos, nós retornaríamos a esse grande todo, a esse grande oceano. Ou seja, as gotas que vieram do oceano, depois voltaria a fazer parte deste oceano. Com essa teoria, segundo os panteístas, nós perderíamos a nossa individualidade. Isso quer dizer o quê? Que a alma dos mais abjetos dos homens se misturaria com a alma dos mais puros, digamos assim, de todos os homens. A alma do mais honesto, se misturaria nesse gigantesco oceano à alma do mais desonesto dos seres humanos. Que também é uma doutrina que a gente fica tentando entender como é que nós vamos morrer e vamos perder a nossa individualidade. A doutrina dos panteístas diz exatamente isso. Viemos de um grande todo, quando nós morrermos, retornaremos a esse grande todo. Depois tem a doutrina espiritualista. Essa doutrina espiritualista, nós temos duas vertentes muito conhecidas entre nós. Primeira, a doutrina dos evangélicos, nossos irmãos evangélicos e católicos, e a doutrina e a visão dos espíritas. O que é que diz os nossos irmãos evangélicos e católicos? Segundo eles, quando nós morrermos, de acordo com os nossos atos, nós iremos ou para o céu, se formos bons, ou iremos para o inferno, se formos maus. Depois foi criado pela Igreja Católica o purgatório, que seria mais o quê? Mais ou menos assim. Nós iríamos para o purgatório, os que não são bons o suficiente para subir para o céu, mas também não são maus o suficiente para descer para o inferno. Essas pessoas ficariam no purgatório, passaria uma temporada ali, e depois dessa temporada, se
tivesse, digamos assim, adquirido algum crédito, tivesse adquirido uma certa bondade, não sei como seria feita essa avaliação, o indivíduo subiria para o céu. Mas caso contrário, se não adquirisse esse bônus, também não sei qual seria o critério, ele desceria para o inferno. Segundo essa teoria, Deus seria um senhor de barbas brancas, que ficaria sentado lá nesse paraíso, cercado de anjos com suas harpas e seus instrumentos para abanar ali o Deus no eterno fazer nada. Já alguns irmãos evangélicos acreditam que nós iremos para algum lugar, dormir até o dia do juízo, e quando chegasse o dia do juízo, nós seríamos chamados para o grande julgamento. E ao sermos chamados para esse grande julgamento, dependendo das nossas ações, subiríamos para o céu ou desceríamos para o inferno. Muito semelhante à doutrina dos católicos. Mas tem outra visão da doutrina espiritualista, que é a doutrina que é a visão da doutrina espírita. O que é que nos diz a doutrina espírita? A doutrina espírita nos diz que nós tivemos muitas encarnações no passado, que temos essa encarnação presente e teremos muitas encarnações no futuro. Segundo a doutrina espírita, nós fomos criados simples e ignorantes, simples como o átomo, ignorante porque não temos conhecimento do nosso passado, nem da nossa destinação, mas que acima de tudo perfectível. E nesse criar simples e ignorante, nós passaríamos a viver passando pelos vários reinos, desde o mineral, depois o vegetal, passando pelo animal, até chegarmos no estado hominal, onde nós adquiriríamos, digamos assim, o livre-arbítrio, onde nós iríamos desenvolver as nossas potencialidades mentais, as nossas potencialidades morais e por aí vai. Então, nesse processo evolutivo que nós fomos passando, naturalmente, pegando, digamos assim, esse exemplo que nos diz que nós passamos pelos reinos inferiores, nós vamos adquirindo uma coisa que é chamado de instinto. O que é que seria esse instinto? Que os animais têm, por exemplo. Como é que se explica, por exemplo, o João de Barro, que faz sua casa em uma determinada direção, de tal forma que a chuva vem e não entra dentro de casa? Como é que se explica alguns pássaros, por exemplo, que migram de um país para o outro, normalmente quando no seu país de origem é o inverno, ele se desloca para um outro país, onde existe o verão, e ali eles se acasalam e voltam para o país de origem num período propício. Como é que se explica alguns insetos, como existem algumas borboletas, que viajam centenas de quilômetros dos Estados Unidos para o México, e ali elas vão se reproduzir naquelas árvores gigantescas nas florestas mexicanas, e depois da reprodução elas retornam para os Estados Unidos. E no ano seguinte fazem a mesma coisa e fazem a mesma coisa. Como é que se explica a migração dos peixes? A gente vê inúmeros exemplos de cardumes, de peixes, de baleias, que se deslocam de uma região para outra para reproduzir e depois voltam para o local de origem. A gente vê o mesmo exemplo dos animais que migram ali pelas selvas africanas, né? Principalmente ali pelo Seneguete, em que a gente vai vendo os animais passando. Rebanhos de gnus, rebanhos de zebras, rebanhos de cervídeos, rebanhos de elefantes, e ali eles vão fazendo aquela peregrinação continuamente. Tudo em função da sobrevivência, tudo em função, digamos assim, do instinto de sobrevivência. Só que o homem, ele vai adquirindo algo a mais. E a gente percebe isso, Kardec fala muito bem disso no livro A Gênese, quando vai falar do instinto e inteligência. Que nós temos ainda esse instinto dos animais, mas que à medida que nós vamos passando por múltiplas experiências, por inúmeros desafios, nós vamos também desenvolvendo a nossa inteligência. E o instinto no ser humano, ele se manifesta de uma forma muito clara.
quando alguém buzina de repente ali do lado da gente, a gente não para pensar. Eu vou ser atropelado, vem um carro a 120 por hora, para eu não morrer, eu vou pular para cima dessa calçada, eu vou fazer isso. Não, isso não é racional, é instintivo. Isso quer dizer que nós, seres humanos, também carregamos ainda esse instinto. E depois é que nós vamos desenvolvendo a nossa inteligência, e à medida que a gente vai desenvolvendo a inteligência, vamos sabendo diferenciar o bem do mal. Consequentemente, vamos desenvolvendo a nossa moralidade. Bernardo, mas por que essa conversa toda inicial? Porque dentre todos esses instintos que nós citamos dos animais, dentre eles tem um que é de fundamental importância, que é o instinto de sobrevivência. É por instinto que os animais, no período de acasalamento, se procuram, mantêm a relação sexual entre eles e eles vão reproduzindo. É por instinto também que esse animal, em uma situação de perigo, ou ele foge, quando ele não consegue fugir, ele ataca. Exatamente para quê? Para sobreviver. Existem alguns animais que é muito comum, e nós seres humanos também fazemos isso, quando nós estamos numa situação de perigo muito grande, que a gente não consegue fugir e não consegue atacar, a gente paralisa. Que na biologia a gente chama isso de bradicardia, aquele momento em que a gente fica paralisado. Alguns teóricos acreditam que esse momento em que nós ficamos paralisados é para decidirmos se atacamos ou se fugimos. Nós, seres humanos, também fazemos isso. É muito comum, algumas pessoas em situação de perigo, elas ficam paralisadas. Entre todos esses instintos, tem entre nós também um instinto de preservação da vida. Esse instinto de preservação da vida, a gente pode perceber, por exemplo, pessoas que estão num prédio muito alto, ou estão em uma montanha altíssima, que elas olham para baixo, elas sentem uma sensação física, uma sensação fisiológica. Isso quer dizer o quê? Que as células clamam por viver. As células dizem, eu não quero morrer. É isso que as células fazem quando a gente sente aquelas sensações fisiológicas. Isso quer dizer o quê? Que diante dessa sensação de perigo, o nosso sistema nervoso vai captando aquela informação de perigo que os nossos olhos percebem e naturalmente emite mensagem para o nosso sistema endócrino e as nossas glândulas jogam na corrente sanguínea uma quantidade enorme de substâncias químicas que faz com que a gente esteja preparado para fugir daquela situação de perigo na qual nós nos encontramos. Seja diante de uma fera, seja diante da buzina de um carro, seja diante de uma arma, seja diante de uma altura, de um prédio que faz com que a gente queira sobreviver. Então isso é natural. O medo da morte faz parte do nosso instinto de sobrevivência. A principal causa do medo da morte é um instinto de sobrevivência. Ou seja, Deus, na sua infinita bondade e na sua infinita sabedoria, põe em nós esse instinto exatamente para quê? Para que nós lutemos para nos permanecermos vivos. E nos permanecendo vivo, nós trabalhemos continuamente para evoluir. Porque se nós não tivéssemos o medo da morte, qualquer motivo seria necessário e suficiente para nós desistirmos de viver e nos matarmos. Ah, Bernardo, mas como é que se explica algumas pessoas que buscam a morte através do suicídio? Nem sempre uma pessoa que se suicida, que pratica o autocídio, o autoextermínio, ela o faz por querer morrer. Ela o faz na tentativa de fugir de um sofrimento. Ela o faz porque elas acreditam que ao morrer o problema dela se resolve. Mas não é natural. Uma pessoa no seu estado saudável, naturalmente saudável,
ela jamais tem o desejo de morrer. Todas as pessoas com quem nós conversamos, que manifestam interesse em se matar, são pessoas que passam por grande sofrimento, passam por grandes conflitos e não veem uma luz no final do túnel, não veem uma saída, não veem uma solução. E muitas das vezes, diante de tais desafios, diante de tais dificuldades, essas pessoas optam por morrer, que não é uma atitude saudável. Então, quando a gente passa pelas primeiras experiências aqui na Terra, nós estamos muito em busca de satisfazer as nossas sensações físicas. É uma necessidade fisiológica dormir, é uma necessidade fisiológica comer, é uma necessidade fisiológica beber, é uma necessidade fisiológica fazer sexo, é uma necessidade do corpo físico. A princípio, essas necessidades elas estão ligadas ao corpo físico. Por quê? Porque isso proporciona para o indivíduo sensações prazerosas. E a gente lembra no Espírito Lázaro quando ele diz que no princípio nós só temos instintos. O homem só tem instinto. Mais avançado e corrompido tem sensações. Ou seja, é prazeroso comer um doce de chocolate, um bolo de chocolate, um bombom de chocolate. É prazeroso. Para muitas pessoas é prazeroso comer um churrasco. Para muitas pessoas é prazeroso comer uma comida vegana, uma comida vegetariana. Para muitas pessoas é prazeroso consumir uma bebida alcoólica. Então, essas sensações físicas que nós buscamos, nós as buscamos para satisfazer um prazer fisiológico, satisfazer uma sensação física. Só que à medida que nós vamos evoluindo, aquilo que era especialmente para o corpo não nos preenche mais em algumas situações, porque nós vamos buscando algo que proporciona prazer à alma. E o que seria aquilo que vai proporcionar prazer à alma, a tal ponto que também deixa em nós uma sensação fisiológica? Fazer o bem, por exemplo. Amar o próximo. Praticar os ensinamentos de Jesus, fazer a caridade, servir ao seu semelhante, seguindo aqueles ensinamentos do Cristo quando ele diz: tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estive nu e me vestistes, estive na prisão ou no hospital e foste me visitar. Então essas ações, elas proporcionam um prazer, não mais no corpo físico, embora elas deixem sensações agradáveis no corpo físico, mas proporciona prazer na alma, que são outros prazeres que nós vamos buscando a partir do momento em que nós vamos evoluindo. Mas por que é importante que nós saibamos disso? Porque como muitos de nós ainda estamos aferrados às questões materiais, como muitos de nós ainda estamos muito presos às sensações físicas, à busca pelo prazer de satisfazer as necessidades do corpo, muitos de nós não queremos perder isso. E muitos de nós acreditamos que morrer seria perder isso. Eu não quero morrer porque se eu morrer eu vou perder todas essas sensações. Só que esse apego aos bens materiais, esse apego aos familiares, esse apego às coisas que o mundo nos oferece, é típico de espíritos ainda não evoluídos que ainda estão em busca das sensações fisiológicas. Ainda carregam consigo dois sentimentos muito fortes, que é o orgulho e o egoísmo. Quando nós alimentamos ainda esse sentimento de orgulho, de egoísmo, que a gente acredita que tudo aqui é nosso e é para nós, para satisfazer as nossas necessidades individuais, não importa se o meu irmão passe fome, não me importa se meu irmão não tenha moradia, não importa se meu irmão
não tenha satisfeito as suas necessidades básicas, eu tendo isso é o que me importa. Essa é a visão do egoísta. E como o egoísta tem essa visão, está apegado às sensações, e o que ele quer é para si. Eu não quero perder. Eu não quero morrer. E como eu não quero morrer, para não perder isso, eu passo a ter medo da morte. É uma das causas. Outra causa muito importante do medo da morte é porque muitos de nós que somos frutos de uma religião judaica, patriarcal, cristã, que somos frutos do pecado original e que nós acreditamos que se morrermos vamos para o inferno, se morrermos nós vamos sofrer eternamente queimando nesse fogo infinito que não condiz com a bondade divina, e a gente sabe que não fez o bem o suficiente e necessário para irmos para o céu, nós temos medo de morrer. Nós temos medo de morrer porque nós temos medo de ir para o inferno. A gente tem medo de perder o contato com os nossos entes queridos. Imagine um filho, uma filha, que ama profundamente sua mãe, que ama profundamente o seu pai, e de repente chega uma notícia da possibilidade de ele partir, de ela desencarnar ou morrer. Imagina o desespero. É muito comum nós vermos nos nossos meios, no nosso meio social, de convivência pessoal, pessoas que morrem apavoradas só em pensar na morte da mãe. Quantas vezes nós acompanhamos pessoas que diziam assim, se minha mãe morrer, eu morro também. E aquela mensagem que a pessoa dizia, parece que a mãe captava, parece não, a mãe captava aquela mensagem da filha desesperada que dizia, se a minha mãe morrer, eu morro também. E para que a mãe não visse, sentisse, sei lá, para que a filha não morresse, a mãe ficava praticamente se decompondo no corpo, mas não morria. Por quê? Porque ela tinha medo de morrer e a filha morrer também. E ao mesmo tempo que a filha tinha medo da mãe morrer, e ficava a filha segurando a mãe no corpo. E nós acompanhamos casos em que as feridas, na forma mais vulgar de se dizer, ia aparecendo nas nádegas, nos braços, debaixo dos seios, onde ela passava mais tempo em contato com a cama, por mais que se mudasse de posição, as feridas, que a medicina tem um nome propício para isso, mas eu vou usar o termo ferida, iam se formando ali em várias partes do corpo e ela não morria. E aí, depois de muita luta, de muito sofrimento, a gente conversando com essa filha dizia para ela, fulana, deixe a sua mãe partir. Fulana, não seja egoísta. A sua mãe está sofrendo. Ela precisa se libertar. E muitas das vezes era necessário reunir a família e a família começava a conversar. Existem muitos casos dessa natureza. Que a mãe não parte, normalmente a mãe, pode ser o pai também, que não parte, não desencarna, não morre. E aí é necessário que os familiares se reúnam e digam, pessoal, vamos conversar com a nossa mãe. E vamos dizer que ela pode ir, que ela pode partir. E ali a família se reunia, começava a fazer preces, começava a conversar ali com a mãe e dizer, minha mãe, não se preocupe, nós vamos ficar bem, pode partir. E ali como que num passe de mágica, a mãe se libertava daquele fardo, daquele peso, e ela simplesmente partia, simplesmente desencarnava. Conhecemos inúmeros casos de pessoas que demoravam a morrer, muitas das vezes, como eu falei, se decompondo em vida, não morria porque estavam presos pelos fluidos mentais dos seus familiares. André Luiz fala muito disso na sua literatura, Vida no Mundo Espiritual, quando retrata casos de pessoas que estão internadas ou estão prestes a desencarnar, e ele vai observar, existe como que uma rede, tipo uma tarrafa, essas tarrafas de pescar, uma rede de fluidos mentais que aprisionavam aquele familiar no corpo. E a espiritualidade usava a estratégia que era o quê?
fazer com que a pessoa tivesse uma melhora instantânea. De repente a pessoa melhorava, as pessoas chamam comumente de melhora da morte. As pessoas tinham uma melhora súbita, aí a família relaxava. Ai, agora eu vou lá em casa tomar uma água, beber, tomar um banho, não sei o que, coisa e tal. Aí quando a pessoa saía, quando chegava em casa, o telefone tocava. Olha, a sua mãe acabou de desencarnar. Ou seu pai acabou de desencarnar. Ou seja, o medo da mãe desencarnar, o medo do pai desencarnar, fazia com que os familiares criassem uma rede, uma teia de energia que aprisionava o familiar no corpo. Quem quiser pesquisar, pode pesquisar. Quem quiser procurar, pode procurar, que vocês vão ver inúmeros relatos de pessoas que passam por essa experiência. E ao passar por essa experiência dolorosa, elas padecem muito. E aí os familiares ficam aprisionando o indivíduo. E muitas das vezes o parente desencarna, mas não consegue ir para regiões do mundo espiritual, porque os familiares ficam puxando pelo pensamento. E uma coisa que chama muita atenção, que vale a pena frisar, são aqueles familiares que não cuidam de seus pais, que ficam o tempo inteiro preocupados consigo mesmo, e os pais vão envelhecendo. Quando chega um determinado momento que vem a doença e arrebata o pai ou arrebata a mãe, aí vem a culpa. Conheço também alguns casos de pessoas que perderam seus entes queridos, perderam entre aspas, porque a gente não perde, porque ele não é nosso, ele não nos pertence, mas cujos familiares partiram, passando pelos portais da morte, eles entram em um sentimento, numa consciência de culpa muito grande e ficam visitando o cemitério, cuidando da lápide, fazendo aquele trabalho todo de cuidar ali da lápide do indivíduo por consciência de culpa. Então, as pessoas egoístas, as pessoas materialistas, as pessoas orgulhosas, comumente são as pessoas que mais temem a morte. Agora, e é muito interessante, no meio espírita, ainda existem muitas pessoas que, embora talvez não sejam egoístas a esse ponto, ou não sejam orgulhosas a esse ponto, não sejam materialistas a esse ponto, mas são pessoas que têm ainda muita dificuldade em lidar com a morte. Pessoas que entram em desespero, pessoas espíritas. Eu não estou fazendo nenhum julgamento, eu estou citando um fato, a fim de que nós entendamos que, se nós estamos abraçando os ensinamentos que a doutrina espírita nos passa, por que nós vamos entrar nesse desespero, nesse medo da morte, se nós sabemos que nós não morremos? Se nós sabemos que a única coisa que acontece é a morte do corpo físico, em que todos os elementos químicos que fazem parte do nosso corpo vai seguir o seu destino. Ou seja, carbono vai para um lado, oxigênio vai para o outro, hidrogênio vai para o outro lado, o nitrogênio vai para o outro lado, o cloro vai para o outro lado e por aí vai. Então, todos os elementos químicos que compõem o nosso corpo físico vai sofrer a sua destinação natural. E a alma sobrevive. Dependendo das nossas ações, dependendo das nossas emoções, dos nossos sentimentos, dependendo dos nossos pensamentos, nós vamos habitar regiões no mundo espiritual em consonância com aquilo que pensamos, com aquilo que sentimos, com aquilo que fazemos. Mas quero abrir um parêntese. Nós não precisamos morrer para habitar essas regiões purgatoriais que na doutrina espírita nós chamamos de umbral. Não há necessidade de morrer para isso. Muitos de nós já criamos essas regiões aqui encarnados. Quantos de nós vivemos uma vida que é um verdadeiro inferno por conta da maledicência, por conta do ódio que nutrimos, da mágoa, do ressentimento, da desonestidade,
das condutas anticristãs. E logo, logo a gente está começando a criar universos que é muito interessante. A gente fala muito de universo paralelo. Tem um filme que eu acho bem interessante que é chamado Doutor Estranho. Os filmes da Marvel, tem alguns filmes da Marvel que falam exatamente desses universos paralelos, em que a gente está aqui no planeta Terra e de repente abre um portal, nós atravessamos esse portal e vamos parar num outro universo, que são os famosos universos paralelos. Passa pelo buraco de minhoca e vai para um outro universo. Mas aqui mesmo no planeta Terra, nós criamos nossos universos paralelos. Quantas pessoas estão no universo paralelo ligado à sexolatria, em que toda a sua vida é em função do sexo? E muita gente que está nessa mesma sintonia vibratória, nessa mesma faixa eletromagnética, vão viver nesse mundo. Estão criando um universo paralelo ligado à sexolatria. Quantos outros estão criando um universo paralelo ligado à glutonaria, que é comer de forma excessiva? E aí, de repente, todo mundo que tem afinidade com essa gula, com essa comida excessiva, cria um outro universo. A mesma coisa serve para a alcoofilia, para a drogadição, para outros e outros vícios. São universos paralelos que nós criamos. E quantos de nós já, entre aspas, já não perdemos os nossos entes queridos porque eles morreram para essa realidade e vivem mortos para nós, mas vivem numa outra realidade, como essa que nós falamos. Ou seja, muitos de nós já estamos aqui criando o nosso próprio inferno. Mas tem muita gente que já está criando o seu paraíso. Aquela felicidade antecipada que o Evangelho tão bem nos fala, quando ele diz que a felicidade não é deste mundo, mas nós já podemos ter prenúncios de felicidade quando nós vamos vivenciando esses ensinamentos de Jesus. E vamos evoluindo de tal forma que vamos entendendo que nosso planeta Terra é um planeta de provas e expiações, mas além dele tem um mundo de regeneração, tem mundos felizes, tem mundos mais avançados do que esse que nós estamos vivendo. E mesmo aqui, já neste planeta, nós vamos observando que algumas pessoas já não têm medo, esse medo pavoroso da morte. Não que desejem morrer, mas que não têm esse medo pavoroso da morte, porque sabem que essa vida ela é uma vida muito passageira. E alguns espíritos nos têm dito que em mundos mais evoluídos, que eles vivem mais de 120, 130, 140, 150 anos, que não tem mais os horrores da doença, os horrores da velhice, os horrores dessa deterioração do corpo físico, muito comum nesse nosso mundo denso, nesses mundos bastante evoluídos, não tem mais esses horrores. Quando eles estão prestes a desencarnar, que eles percebem que está na hora de partir, que estão aqui vivos, encarnados, e os familiares desencarnados vão chegando para conversar, visíveis. Porque aqui no planeta Terra acontece isso, mas não são visíveis. Nesses mundos mais evoluídos, são visíveis. E começam a conversar, se confabulando, como quem está ali na porta do outro lado, dizendo, pode atravessar, pode vir. E eles simplesmente dormem, e quando despertam, já estão no mundo espiritual. Aqui na Terra, acontece muito isso. É muito comum quando algumas pessoas estão chegando já próximos da morte, eles começam a falar com os entes queridos que partiram. É muito comum pessoas que estão já chegando ou por velhice ou por doença, que estão chegando à beira da morte, elas começam a conversar com pessoas, olha, está caducando, olha, ele já está delirando, olha, falando de tal, está tem até um transtorno de demência senil, que a gente chama, que são aquelas pessoas que ficam falando sozinhas,
Aí diz, olha, ele pensa que está falando ali com o familiar. E ele diz, olha, minha mãe está aqui, meu pai está aqui, meu tio está aqui, fulano está aqui. E começa a citar nomes de pessoas que já partiram. E elas resignadamente aguardam o dia de dormir e acordar na outra dimensão. Sem medo, sem temor. E seria muito interessante se nós espíritas que não só tivéssemos o conhecimento dessa realidade, mas seria muito interessante que nós tivéssemos consciência dessa realidade. Joana de Ângeles diz muito que existe diferença entre ter conhecimento e ter consciência, porque conhecimento da vida depois da morte, todos nós temos, nós espíritas. Todos nós espíritas que estudamos, que passamos algum tempinho aqui na casa espírita, lendo alguma coisa, assistindo uma palestra, participando de um estudo, todos nós sabemos que existe vida após a morte. Quem já teve a oportunidade de ler, principalmente os livros de André Luiz, Desde o Nosso Lar e A Vida Continua e etc., entre outros livros, sabe que depois dessa vida tem uma outra existência, que nós vamos chamar de vida no mundo espiritual, vida em outras dimensões, vida em outros planetas. Quantos espíritos não nos relatam da existência de vidas em outros planetas? Marte, Saturno, Júpiter, Plutão, que foi reduzido de planeta para planetoide, mas que existe vida nesses dois planetas. Na região obscura da Lua, os espíritos nos falam disso. Então, nós temos conhecimento disso, mas parece que ainda não temos consciência disso. Então, a doutrina espírita vem nos convidar a despertar a consciência de que depois desta nossa encarnação, outras encarnações nós teremos. E que partiremos para o mundo espiritual, onde existe um grupo enorme de familiares nossos. Vamos imaginar um grupo de 50 pessoas. Uma família de 50 pessoas. Nessa família de 50 pessoas, imaginemos que 25 estão encarnadas, outras 25 estão desencarnadas. Ora, se nós fazemos parte das 25 que estamos encarnadas, vai chegar um momento em que nós vamos partir como quem viaja daqui para Fortaleza, como quem viaja daqui para São Paulo, como quem viaja daqui para os Estados Unidos, daqui para o Canadá, como alguém que simplesmente vai fazer uma viagem e deixou 25 familiares no outro país, no outro estado, numa outra cidade, e que agora chegou a hora de fazer as malas e partir. E quando a gente chega a hora da gente fazer as nossas malas e partirmos, para que a aflição? Para que esse medo de morte? E aí eu lembro de 2 familiares meus que já partiram. O meu pai já desencarnou, já faz alguns anos, e a minha mãe que vai fazer 1 ano agora em novembro, dia 19 de novembro. E eu lembro que quando souberam que a minha mãe desencarnou, as pessoas mandando as condolências para mim, e eu numa boa, muito tranquilo ali, muito tranquilo, porque eu já tenho essa consciência, e sabia e sei que eu vou me encontrar com a minha mãe no mundo espiritual, ou a minha mãe retorna como minha bisneta, como minha neta, eu não sei, ou a gente vai se encontrar, assim como também o meu pai. Em nenhum momento, contando uma história pessoal, porque em nenhum momento eu senti aquela dor da partida da minha mãe, como aquela dor que rasga a alma de muita gente em desespero. A gente sente aquela dor, porque alguém parte, mas não fica aquela ferida machucando. E uma pessoa mandando as condolências para mim, eu digitei a seguinte mensagem respondendo: se a Terra é um hospital, minha mãe acabou de ter alta. Se a Terra é uma prisão, ela acabou de adquirir a liberdade. E se a Terra é uma escola, minha mãe acabou de entrar de férias. Foi assim que eu vi a partida da minha mãe, que é uma pessoa que eu amo muito. Oro diariamente por ela, todos os dias, nas minhas preces, às 22 horas, a minha mãe e o meu pai estão envolvidos nas minhas preces.
num sentimento de profunda gratidão pela pessoa que eu sou, porque ambos me deram a vida, ambos me deram a educação, ambos me levaram para o centro espírita. E com eles eu aprendi as primeiras letras do Evangelho segundo o Espiritismo. E nesse momento em que a gente comemora Dia de Finados, que a gente possa pensar nos nossos entes queridos que partiram e agradecer a Deus, Pai Todo-Poderoso, pelos conhecimentos que a doutrina espírita nos proporciona, que faz com que a gente pense, no meu caso, na alma da minha mãe, no espírito da minha mãe, no espírito de meu pai, e aqui dizer, obrigado, meu pai, obrigado, minha mãe, por vocês dois terem me dado a vida, por terem me dado a oportunidade de conhecer a doutrina espírita, por terem me levado, ainda criança, para conhecer essas palavras que tanto consola os nossos corações. Por isso, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, agradeçamos a Deus os conhecimentos que a doutrina espírita nos proporciona. As pessoas me acharam insensível e dura por não me desesperar na morte dela. Foi no ano passado. É isso mesmo, Marilene Veloso. Quando a gente conhece a doutrina espírita, a gente não se desespera, porque a gente sabe que no futuro a gente vai se encontrar. Muito, muito obrigado a todos vocês. Obrigado, Sueli, mais uma vez. Obrigado a todos vocês que fizeram parte desse momento. A Kélia, a Marilene. Não vou nem mexer aqui para não ter problema aqui na tela do celular. Mas obrigado a todos vocês, tá? Que assistiram e aqueles que vão assistir futuramente essa fala, tá? Que Deus console os nossos corações. Allan Kardecista. Ô Allan, brigadão, um abraço e até a próxima oportunidade, tá? Que Deus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja. Regiane, muito obrigado, que a misericórdia e a paz de Cristo acolha a todos, né, que já partiram. Então, Senhor Jesus, te agradecemos por esse momento, Senhor. Consola os corações dos aflitos que ainda não compreendem a necessidade de partirmos pelos portais da morte. Ajuda, Senhor Jesus, aqueles que desprezaram seus pais, seus familiares, para que eles se perdoem e possa fazer por aqueles que ficaram aquilo que não conseguiram fazer por aqueles que já partiram, que se culpam, que se punem. Amplia, Senhor Jesus, a nossa consciência, para que nós compreendamos a fugacidade da nossa vida, como é fugaz, como passa rápido. E muitas das vezes a gente não sabe aproveitar a companhia daquele que amamos. Seja um filho, seja um irmão, seja um pai, seja mãe, seja um ente querido qualquer, um amigo. Que a gente possa, Senhor Jesus, aproveitar cada segundo da nossa vida na presença de nossos entes queridos. Nos abençoa, nos ilumina, hoje e sempre. Assim seja. Graças a Deus. Obrigado a todos. Vitalina, muito obrigado. Júlio, muito obrigado, tá? Deus nos abençoe. Sueli, até a próxima. Que Deus abençoe a todos vocês, tá? Mônica, um grande abraço. Grande abraço no Benjamin também. Beijo em todos. Até mais. Amém.